Tá? Eu vou só fazer uma introdução rápida aqui. Deixa eu só garantir que está clicado aqui. Beleza. Bom, a gente, até agora, a maior parte das apresentações enfatizou bastante a arquitetura, olhando as entranhas, né, como é que as coisas internamente se comunicam, como é que os microserviços estão arquitetados, como é que a gente faz a telemetria, os logs e tal. E essa apresentação, o objetivo dela beleza, essa estrutura de serviço está minimamente arquitetada, a gente tem serviços funcionando, e como é que a gente promove essas APIs, como é que a gente cria essa ideia de ecossistema? E aí eu vou contar algumas historinhas só para ilustrar um pouco, e eu vou começar com um aplicativo que provavelmente todos vocês usam, na verdade 2 aplicativos que praticamente todos vocês usam, que é, quando a gente pensa em jornadas digitais, o Waze está na sua jornada de encontrar o melhor caminho para chegar num determinado lugar de manhã, quando você pega o carro lá e vai para o trabalho. Mas quando você está no carro especificamente, tem uma outra jornada que se intercala com essa, que é eventualmente a jornada de ouvir música. E aí a gente, dentro desse contexto de APIs e de conexão de jornadas diferentes, a gente vê, por exemplo, dentro do Waze ali, o botãozinho do Spotify para você conectar o Spotify e durante o seu caminho você saber qual música está tocando sem você ter que ficar trocando de aplicativo e de volta, né? Então, essa é uma forma do Spotify se inserir na jornada, numa jornada digital que eventualmente ele não estava presente, que é a jornada quando você está buscando o melhor caminho, né? Então tem o botãozinho aqui, você consegue ver que música está tocando, clicando nesse botãozinho. Outra coisa é, por exemplo, quando você vai no Hyatt e você faz o check-in online num hotel, ou até o caso da United, por exemplo, quando você faz o check-in na United, bom, se você faz o check-in na United, quer dizer que você vai voar, né? Você vai pegar um avião de algum lugar para outro. Ele já sabe qual aeroporto você precisa ir. Provavelmente você vai ter que se deslocar para lá. Então, ao invés dele, eventualmente, você abrir um Uber, abrir o aplicativo do Uber para pedir o carro, ele já aparece ali de forma integrada, super conveniente, no contexto certo. Ele já sabe onde você está, pela localização do próprio celular, e sabe para onde você vai. Ele sabe que horas você tem que chegar lá, e eventualmente ele pode até agendar o Uber nos lugares onde o Uber tem esse serviço de agendamento. Então, assim, de novo, é o Uber, nesse caso, se inserindo nessa jornada de quando você faz o check-in para o voo ou quando você faz o check-in para o hotel. Então, esse é um outro exemplo dessa ideia de jornadas digitais e como que as empresas estão tentando se inserir nessas jornadas digitais. Então, de novo, aqui tem todas as informações do Uber aqui e ali. Bom, vamos pegar hotéis, né? Então, hotels.com, né, Expedia, tem vários aplicativos diferentes para isso, mas quando a gente vai olhar os reviews, vocês vão ver que na grande maioria dos sites, o que está aparecendo ali é o TripAdvisor. Então, o TripAdvisor, na verdade, ele conseguiu se posicionar como uma plataforma e inserir esse serviço de reviews de hotéis, de avaliação, dentro de várias outras aplicações, várias outras jornadas, e aí, no fim das contas, entrando em jornadas onde, eventualmente, competidores dele estavam, né, e ele pegando um pouco desse contexto. Bom, saindo desses exemplos gringos, tal, vamos pensar nos marketplaces. Se a gente pegar hoje a maior parte dos grandes sites de e-commerce do Brasil, eles já operam no formato de marketplace, que permite que lojistas externos vendam os seus produtos dentro nesse caso, do submarino.com.br. Deixa eu dar um clique aqui. Aí. Então, por exemplo, esse celular ele é vendido e entregue por 1, 2, 3 vendas. Então, na verdade, são sellers que vendem os produtos dentro do Submarino. Então, ao invés desse seller montar a sua lojinha, 123vendas.com.br, você poder ir lá comprar e ninguém ia saber que isso ia existir, esse cara ia ter que ter publicidade no Google, no Facebook, etc., ele oferece os seus produtos dentro desse marketplace, tem uma audiência que está no contexto certo, querendo comprar um determinado produto, e ele se insere nessa jornada, né? Então, buscam identificar quais outras jornadas eu não estou presente e como é que eu me insiro nessa jornada onde eu não estou presente. E aí tem 3 características importantes, que é no contexto certo. Então, eu não quero
que pareça um banner, né, onde eu ofereço um negócio que não faz sentido para o cara, né? Então, tem que estar no contexto correto, no momento certo. Então, quando ele faz o check-in na companhia aérea, é naquele momento que eu vou precisar me preocupar, pô, agora eu preciso ir para o aeroporto. E de uma forma conveniente, ou seja, eu não tenho que sair do aplicativo e ir para o outro, tudo integrado de uma forma meio mágica ali funcionando, né? Bom, e aí, se a gente pensar nesses, dentro dessa ideia de pegar essas experiências digitais e tentar se conectar a elas, esses são os elementos públicos mais visíveis, né? O Gartner tem um gráfico interessante que ele coloca que esses ecossistemas, eles podem ser ecossistemas internos. Então, quando a gente vê aqui, sei lá, DigitalOcean, Nubank, né, quando as empresas começam a ficar maiores, você vai num banco, tem, sei lá, 2.000 desenvolvedores. Você pode pensar que essas APIs se a API não é pública, esse ecossistema de jornadas diferentes que a empresa pode tentar se inserir, ela está, digamos, só num escopo interno. Pode ser que essas APIs elas estejam expostas, de vez em quando não funciona aqui, de uma maneira privada, ou seja, só parceiros específicos é que tem acesso. E aí talvez tenha a grande maioria das APIs, elas estão nesses dois formatos ali, né? Até as APIs públicas, que aí são essas que qualquer um consegue ir lá, no developers.empresa.com.br, se conectar, criar um aplicativo sem falar com ninguém, no fim das contas, né? E claro que a diversidade de integrações possíveis e de jornadas e experiências possíveis, quanto mais aberta ela é maior. Por outro lado, do ponto de vista de risco, também é maior, né? Você vai abrir essas APIs, qualquer um pode construir uma coisa, eventualmente até muito parecido com o que você mesmo já construiu. Então, tem muitas empresas que aí os desafios deixam de ser técnicos, eles passam a ser muito mais desafios de negócio, né? Então, dentro desse contexto, dessas, digamos, plataformas digitais para se inserir dentro desses ecossistemas, a gente, né, discutindo um pouco da curadoria do evento, vamos pensar em empresas grandes que já estão criando APIs e estão nessa jornada, como é que elas podem compartilhar um pouco dessas experiências. E aí a gente chamou aqui o Davi, da Elo, já teve uma outra apresentação falando um pouco sobre a Elo aqui, Túlio Germano, do Banco do Brasil, e Ricardo Prates, da Sul América. E aí a ideia é cada um fazer uma apresentação rápida aqui, de 5 a 10 minutos, tentar fazer bem rápido mesmo, e depois abrir para perguntas. Eu tenho perguntas, e aí todo mundo pode levantar, a gente vai levar os microfones. Beleza? Valeu, gente. Vamos lá. Davi, por favor. Bom, eu sou o Davi. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco essa história. A Elo, para quem não conhece, é uma bandeira de cartão 100% nacional, criada pelos 3 maiores bancos do Brasil: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal. Eu estou aqui justamente para poder compartilhar um pouco sobre isso. A Elo é uma empresa 100% brasileira, que nasceu em 2011, idealizada por 3 dos maiores bancos nacionais. Ela tem no seu DNA valorizar o Brasil e os brasileiros. Em apenas 6 anos, atingimos 118 milhões de cartões, que em 2017 fizeram 2,5 bilhões de compras. Com isso, conquistamos 12% de market share e chegamos à 3ª posição no mercado nacional. Um dos nossos principais pilares é desenvolver e reter tecnologia aqui no Brasil. Nós somos a primeira bandeira a contar com um chip próprio nos seus cartões. E além disso, no ano passado, nós lançamos nosso serviço de tokenização, que é operado aqui em São Paulo. E agora, com o lançamento da plataforma de APIs, damos mais um importante passo nessa história. Antes de desenhar a plataforma, fomos entender as necessidades dos desenvolvedores. Procuramos criar uma plataforma que facilite a implementação das APIs com uma documentação rica e fácil de usar e um dashboard poderoso. Criamos um canal direto de comunicação com os desenvolvedores e, através dessa interação, vamos evoluir, criar novas APIs e funcionalidades. Fizemos tudo isso em menos de um ano, trabalhando com parceiros nacionais e valorizando o talento local. Mas a gente sabe que tudo isso é só um primeiro passo e tem muita estrada pela frente. Mas temos a certeza de que juntos vamos fazer e acontecer. Bacana.
Então, só trazendo um pouco do contexto para vocês do porquê que a Elo abriu suas APIs, foi basicamente para viabilizar novas experiências para os nossos portadores do cartão Elo. Mais do que isso, nós queremos conectar os emissores juntamente com empresas parceiras e startups para justamente viabilizar a implementação de novas tecnologias para os estabelecimentos comerciais. Obviamente que isso também habilita um novo canal de serviço e um foco muito importante que a Elo tem aqui no Brasil, que é desenvolver e reter tecnologia aqui. Ao invés de comprar tecnologia estrangeira, a gente sempre tende a ter a preferência de utilizar o talento local e desenvolver produtos nacionais. Quando a gente fala de plataforma de APIs, a gente já assistiu uma série de tracks aqui, é fenomenal, mas é muito importante entender que a API é só uma peça desse grande quebra-cabeça. Quando a gente fala de API, você precisa pensar em como isso vai ser apresentado para o desenvolvedor. Muito se falou aqui do aprendizado de quando a gente esquece de documentação e como isso dói não só para uso interno, mas principalmente quando um novo membro da equipe ou um parceiro vem implementar a tecnologia. Então isso conectado com esse site em pensar uma bela apresentação, né? Normalmente isso fica muito mais poderoso quando você envolve o time de marketing da empresa, porque eu já vi muitos sites onde a gente olha a documentação de API, é um PDF, enfim, fica super difícil de usar. Então pensa que o desenvolvedor, no momento que ele está trabalhando, ele precisa conseguir consumir essa documentação, muitas vezes ele está utilizando uma tela num tamanho diferente, então são vários cenários, tem que ter esse cuidado no momento da implementação. E é uma peça fundamental validar a API. Muitas vezes, quando a gente começa o desenho de um serviço, a gente fica com um olhar muito interno, utilizando termos que não são tão conhecidos para quem está utilizando. Então, é muito importante pensar quem é o seu cliente final. Pode ser uma pessoa de negócio, mas pode ser um desenvolvedor. E, obviamente, linka e fecha esse quebra-cabeça que é o suporte. Nada mais frustrante do que no momento que você está implementando uma API, você levar 2, 3 dias para conseguir uma resposta de um status ou alguma dúvida, né? Então, isso para a gente foi fundamental e foi a nossa premissa para desenvolver e abrir a nossa plataforma. O próprio Barbieri já falou bastante sobre GraphQL, aqui é só um stack que nós adotamos, utilizamos React no desenvolvimento do site, a gente utiliza o GraphQL desde o início para oferecer todo o motor de APIs, toda a parte de introspecção, enfim, os esquemas. Utilizamos o gateway da Sensidia para gerenciar e expor as nossas APIs, e a gente utiliza a solução OpenShift para operar containers em multi-cloud. E quando a gente fala de uso de APIs, uma das nossas APIs é a API de tokenização que viabiliza o pagamento contactless, né? E isso é pagamento contactless normalmente é uma ponte de uma solução muito maior. E através da comunidade, nós patrocinamos alguns eventos ano passado, e ao validar, colocar na frente dos desenvolvedores, a gente percebeu essa complexidade de adoção da tecnologia. Então, estou compartilhando com vocês, em primeira mão aqui, um kit de desenvolvimento IoT, que a Elo desenvolveu, onde nós criamos uma shield justamente que te ajuda a implementar tecnologia contactless. Isso é fundamental porque o desenvolvedor, no momento que ele está implementando isso, ele vai com certeza utilizar APIs de outros serviços, vai utilizar uma solução da Amazon, vai combinar com uma API de algum outro fornecedor, e a gente precisa viabilizar e facilitar essa implementação. E quando a gente fala de suporte, né, eu bati muito nessa tecla, nós queremos um canal onde você vai ter contato, não só com o nosso evangelista, que é o Jadson, fundador do Brasil JS, a empresa dele é responsável pelo nosso time de engajamento, mas principalmente ter contato com os desenvolvedores da API. É muito importante num canal onde você vai lá, tira a sua dúvida, os desenvolvedores vão responder o mais prontamente possível. Você não vai encontrar e-mail para suporte, você vai ter o Slack, vai entrar e vai conversar comigo e com todo mundo que faz parte do projeto. E para finalizar, de novo, eu falei sobre comunidade, isso a gente leva muito a sério, por isso que a Elo mantém esse contato e viabiliza uma série de eventos
com esse objetivo, compartilhar o conhecimento, a permitir que os desenvolvedores tenham acesso a tecnologias que possam utilizar, e a gente, obviamente, está ali disponível para ensinar as nossas APIs e, principalmente, validar. Muito do que a gente vem desenvolvendo hoje, o nosso backlog de APIs, ele surgiu de conversas com desenvolvedores, quando eles visitaram nosso stand, quando eles começaram a implementar. Poxa, senti falta de uma API, gostaria de ter esse cenário de uso, o que vocês acham? Isso a gente leva para a área de negócio e vira um canal direto para abastecer o nosso backlog e viabilizar novas APIs. Sai de uma visão somente interna e cria uma forma bem fácil de levar isso para a comunidade e viabilizar. Acho que é isso. Valeu. Obrigado. Boa. Beleza, vamos lá. Queria chamar o Túlio, Banco do Brasil. Pessoal, boa noite. Eu sou o Túlio Germano, do Banco do Brasil. Alguns dos problemas a gente vai ver que é um pouco repetido com o que acontece nela, acho que vai ser comum para todos vocês. Mas a ideia aqui é falar de como a gente lida com APIs em uma empresa, né, que tem aí 205 anos, mais ou menos, a mais do que o Nubank, que tem um legado aí de 40, 30 anos. É algo que não é tão simples assim, mas que a gente entende como sendo possível. Falando um pouco do banco, a iniciativa de Open Banking e abertura de APIs, ela é priorizada pelo board do banco, tá? Ela é uma iniciativa que foi apoiada, apesar de a gente ainda estar atuando num mercado que não é regulamentado para esse tipo de situação, e que é acompanhada semanalmente pelo nosso diretor de tecnologia, Gustavo Fossi. Tá? Alguns números do banco, para dar uma impressionada. Ano passado, a gente atingiu, para canais de autoatendimento, 1,42 bilhões de transações, isso só clientes se autoatendendo, e a gente conseguiu com que o canal mobile superasse os demais canais, web e terminal de autoatendimento. Temos uma base de 65 milhões de clientes, dos quais 38 milhões são correntistas ativos. Tá? Mas a gente chegou até aqui como, né? Então, algumas coisas foram feitas no decorrer dos anos, né? Em 95, o banco estava numa crise grave, né, de mudança do plano monetário, fim da inflação, e a TI decidiu atuar pesadamente em governança de dados. Hoje parece um assunto trivial, mas quando você pega sistemas da década de 70, as coisas não eram bem assim. E a gente sabe que tem bancos e outras empresas que não têm isso bem instituído até hoje. Tá? Claro, agora com soluções de Master Data isso resolve, mas no Banco do Brasil isso colaborou muito para outras iniciativas. A outra muito importante foi que, no começo dessa década, nós investimos pesadamente em arquitetura orientada a serviços e na consolidação de um barramento de serviços corporativo. Então, a única maneira de que as coisas passassem a ser feitas no banco a partir deste momento, de 2011, foram em serviços extremamente componentizados, com baixíssimo acoplamento, disponíveis no barramento corporativo para reuso geral. E em 2016, a gente concluiu a parte de infraestrutura e adaptação do ferramental para suportar a gestão de APIs. Numa visão mais ou menos alta da nossa arquitetura, né, não diferente do que foi visto por muitos de vocês aqui dentro, nós temos, tanto no cenário de consumo interno quanto externo, e por isso que não tem borda nessa apresentação, um canal fazendo consumo de API protegida numa primeira barreira por um OAuth 2.0, para seguir padrão, isso é muito importante. Depois o gateway de API exposto ou não para os serviços internos, o gateway com conector no nosso barramento corporativo para reuso pleno dos serviços e o barramento como ponto de contato com o nosso back-end. Tá? Claro que ali dentro eu tenho outra camada de autorização, não é simplesmente o OAuth que vai fazer toda a proteção, o banco tem outros motores ali dentro. E o back-end ele pode ser tanto a grande maioria do meu legado hoje, que é em mainframe, quanto serviços novos ou cloud privada, enfim, microservices, qualquer tipo de solução ali dentro, o meu barramento é compatível com isso. Né? Agora, batendo nos problemas, tá? Para bancos, principalmente taxonomia. Dentro do banco, a gente tem um dialeto aí de 200 anos, que não é o que a maioria de vocês fala. Né? Mercado bancário, o usuário usa outros termos. E API, em português, não cola. Tá? Quem tem desse jeito, eu já vou dar a dica, pode mudar, gosta de inglês, está tudo em inglês, documentação em inglês. Nós optamos por seguir os padrões da norma ISO 21022, não a norma toda, mas a parte de glossário de termos. Tá? Eu vou explicar por que daqui para frente. A parte de suporte, que aí o Davi bateu pesado aqui,
A gente pegou casos de empresas que fizeram com que os devs ligassem no 0800 e, pelo amor de Deus, ninguém gosta de ser atendido por script, né? Com os nossos parceiros que temos hoje, a gente tentou por WhatsApp, resolveu, mas a gente sabe que a médio e longo prazo é insustentável. Então, é stack, não tem para onde fugir, tá? E fórum, outros fóruns, pode ser um fórum privado, mas stack é outro. No banco, a gente aproveitou o APIX do ano passado, uma palestra que o Uber fez, e estamos estruturando algo no sentido de que cada API passe a ter um dono, e esse cara fique responsável por medir a qualidade dos feedbacks das postagens de fórum e fazer os devidos ajustes. Profissionais qualificados. Essa é uma dificuldade que o Banco do Brasil tem. Eu sou uma empresa pública, eu não posso contratar, eu tenho que fazer concurso. Então, a gente investe em formação interna, mas aí já voltado à nossa arquitetura. Isso, por um lado, é muito bom, porque a pessoa já chega formada na minha maneira de trabalhar. Por outro, eu tenho esse ônus de ter que trabalhar esse profissional por um bom tempo. Só mais uma coisa com relação a profissionais, tá, gente? Eu tenho hoje um time preparado para trabalhar com design de APIs. Só que esse time sozinho não resolve. Tá? Então, as APIs no banco, para a iniciativa de Open Banking, elas são feitas preferencialmente a 6 mãos. É muito importante com que alguém do sistema provedor de serviço do legado esteja junto, porque ele entende o fluxo daquele sistema, e é muito importante que a área de negócios esteja junto. E quando você vai para um assunto, por exemplo, como pagamentos, você pode ter, inclusive, problemas com relação a entendimento sobre canibalismo de produtos, coisas desse tipo, que podem embarrear a solução. Esse é o maior calo. Tá? Eu tenho um sandbox hoje no Banco do Brasil, é complicado. Empresas que têm esse legado vão ter que botar a mão no bolso também. Trabalhar com MOX, para alguns casos resolve, para outros é insustentável. Né? Por exemplo, empresas que estão com parceria comigo precisam fazer gerenciamento de fluxo de caixa. Então, ele precisa fazer uma transação debitando e depois ver como é que ficou o saldo. Com o MOC, você começa a criar outro sistema bancário em cima disso e daqui a pouco fica insustentável também. Então, isso depende de investimento em infraestrutura. Esse movimento, a gente percebeu, é o que mais impacta o nosso principal objetivo, que é, no caso do Banco do Brasil, trabalhar a experiência do desenvolvedor. A minha parte de APIs, a iniciativa de Open Banking, ela está exclusivamente focada em experiência do desenvolvedor. Então, nenhuma API do banco vai para a rua amarrada a processo. Se eu vou entregar uma API de pagamentos, ela vai para fazer pagamentos, sem nenhum tipo de processo. O processo é do dev. Se eu for forçar o dev a ter o processo do Banco do Brasil pagamentos, eu estou fazendo com que ele vire um mini Banco do Brasil e isso não é legal. A gente percebeu que isso não é legal. Ferramentas de testes, documentação abundante, Swagger, possivelmente métodos de testar a API sem precisar comprar, coisas desse tipo, são fundamentais para isso aqui também. E inglês, tá? A gente não seguiu exatamente a ISO 20022 porque ela é muito atrelada a processo bancário. Então, nós pegamos só a parte do glossário delas mesmas. O que a gente tem hoje disponível, tá? Financial Reports, acho que o caso mais notório e vai palestrar aqui é a Conta Azul. Para essas outras APIs que já estão disponíveis, eu tenho parceiros, mas eu não posso mencionar por questões de NDA. Logo, logo a gente deve ter alguns lançamentos aí, tá? Outras estão por vir, mas eu também não posso, por questões estratégicas, adiantar alguns roadmaps. Mas assim que a iniciativa for aberta plenamente, a gente está com 2 times ágeis, um focado exclusivamente num portal, totalmente self-service, para que vocês possam testar e fazer a aquisição das APIs, enfim. E outro só em design de APIs, aí isso tudo vai estar disponível a geral. Para quem quer participar enquanto esse portal não está desse jeito, quem teve interesse, tá? Eu tenho algumas dicas aqui. A primeira delas é fazer alguma coisa muito bacana. Tá? A gente recebeu muito contato de empresa que quer ganhar dinheiro, isso é legal. Mas que não está oferecendo nada de diferente para o nosso cliente ou para o banco. Eu ainda estou numa situação que eu não estou regulamentado para esse tipo de iniciativa, não estou obrigado a abrir. Né? Então, a prioridade do banco não é nem que vocês deem retorno financeiro para o banco, mas que vocês melhorem a experiência e a conveniência do nosso cliente. Tá? Então, quer trabalhar com o banco, fazendo um pitch cujo foco é o cliente, a grande probabilidade de sucesso de ingressar nessa primeira vertente de Open Banking nosso ali. Tá? O nosso propósito
é cuidar do que é valioso para as pessoas. Muito obrigado. Beleza. Vamos lá, queria chamar aqui agora Ricardo Prats, Sul América. Boa noite, gente, tudo bem? Eu não vou ficar no palco não, porque senão eu vou ficar na frente dos meus amigos aqui, não vai ser legal. Eu estou aqui representando a Sul América, né? Sou da área de inovação em mobile. Assim como algumas empresas, né? O Lucas da Nubank veio aqui e contou uma história bem legal, baseada em microserviços, em arquitetura, de desenho. A Elo também é uma empresa um pouco mais nova, mas a nossa realidade é muito parecida com o Banco do Brasil num segmento um pouco diferente, que é o ramo de seguros. A gente não tem 200 anos, mas a gente tem 123, que é difícil. Nós temos uma velhinha, uma senhora segurada nossa de plano de saúde, que ela entrou na Sul América em 1959, e ela ainda paga todo mês mensalidade de seguro-saúde, e nós temos que continuar atendendo essa senhora, que deve estar bem próximo aí do fim da vida. É difícil, é bem difícil atender, porque não liga na urna, não usa o aplicativo, não sabe o que é portal, mas a gente precisa atender. E a gente também tem que atender o filho dos nossos segurados, que são jovens, adolescentes, que precisam de alguma forma interagir com a seguradora, que é um pensamento completamente diferente. E ia ser muito legal aqui, eu gostaria de estar aqui contando uma história bem bonita para vocês, né? Como o Lucas contou no Nubank, que a gente fez uma arquitetura legal para caramba e planejamos tudo para criar uma plataforma de APIs dentro da Sul América, mas a nossa realidade foi um pouco diferente. No final do dia deu certo, mas a história não é um Alice no País das Maravilhas, não. Isso aqui é um pouquinho da Sul América, né? Uma empresa de 1895, como eu falei, né? 123 anos. Nós somos a maior seguradora independente do país, né? Que não somos ligados a banco, né? Tem seguradoras que são ligadas a banco e por penetração e popularidade de bancos, elas acabam tendo uma relevância maior, mas nós que não somos ligados a nenhum grupo financeiro diretamente, somos a maior empresa desse ramo no Brasil. Temos 7 milhões de clientes dentro de todas as linhas de negócio que possuímos, né? Sul América é uma seguradora multilinha, que tem desde seguro de quadro, de peças valiosas, até seguro de plano de saúde, de carro, vende fundo de investimento, produto de previdência, capitalização, enfim, é um rol de produtos e serviços aí imenso. Temos mais de 30 mil corretores que distribuem nossos produtos e soluções no Brasil todo. Bastante potencial para fazer venda cruzada. Qualquer empresa que é multilinha, ela tem que aproveitar bastante a possibilidade que tem de oferecer outros serviços para os seus clientes. E o Túlio falou um negócio aqui muito legal na palestra, que ele falou assim, agora a gente tem algumas soluções de Master Data que resolvem alguns problemas. A Sul América não nasceu em 1895 com todos os produtos que ela tem hoje e com todos os sistemas estruturados para atender todos os tipos de cliente. Então, em 1959, quando essa velhinha virou cliente do Plano de Saúde Sul América, se ela chamava, por exemplo, Maria Aparecida da Silva e Souza, ela foi assim cadastrada. No mainframe, letra tudo maiúsculo, sem abreviação. E, eventualmente, 10, 20 anos depois, ela pode ter virado cliente do produto de automóvel, que era outra base, e ela, de repente, foi cadastrada como Maria AP Silva e Souza. Aí ela já era uma outra pessoa dentro da Sul América. E assim, vocês imaginam uma pessoa que tem 5, 7 produtos, cada uma num sistema diferente, como que eu consigo gerenciar isso daí?
E aí é o que o Túlio falou, que o Banco do Brasil também padece dessa mesma situação. A gente precisa utilizar as soluções de Master Data para conseguir minimamente identificar nossos clientes como um cliente único. É difícil, tá? Não está perfeito o cenário, mas a gente conseguiu evoluir bastante nesse contexto. E como começou a nossa história com o movimento de API? Ela começou em outubro de 2018, quando nós recebemos uma ligação de um vice-presidente nosso, e ele é um cara muito legal, muito motivado, com inovação, querendo fazer as coisas diferentes. A gente usava um bus interno da IBM, né? A gente tinha um serviço de broker, tinha uma área de SOA, de arquitetura de serviço, mas coisa que se eu falar aqui para vocês vão falar, que monte de bobeira esse cara está falando, porque XML, coisa antiga que hoje vocês talvez nem saibam mais implementar ou nem tenham interesse em utilizar, né? Performance horrorosa, construção terrível, mas nós tínhamos lá um broker lá com milhões de serviços, parte deles reutilizável, mas sem a menor condição de ser disposto em um ambiente para que desenvolvedores ou parceiros utilizassem isso como serviço para entregar valor no ecossistema que interage. E esse vice-presidente ligou um dia para nós da área de inovação e falou: o que é API? Aí a gente, quando você explica para um vice-presidente de uma companhia seguradora que é API, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, que ele pode não entender absolutamente nada. E aí, de um jeito bem, tentando não ser nada técnico, explicamos para eles que basicamente é uma forma de você criar uma camada de integração entre duas pontas e ter controle, segurança, governança disso daí. E ele me contou a história de que a Sul América estava participando de uma RFP para uma grande conta no segmento de saúde, que é o maior da companhia, que a Sul América precisaria ter um serviço, né, uma plataforma de API disponível com alguns serviços para estar elegíveis a participar da RFP para eventualmente conquistar essa conta. O que vocês acham que um cara de inovação respondeu para o presidente? Cara, a plataforma está pronta. Fogo na bomba. Pode escrever. O que tem que escrever aí na RFP? Escreve aí, tem API, padrão, tem tudo. Vai na fé. É a chance que a gente tem nessas horas, né? Vai que dá certo, vai ter que ter uma plataforma de API. E deu. Sul América ganhou a RFP, porque não era só a API que era determinante, era uma das exigências dessa conta. Aí nós, da área de inovação, né, a hora que chegou o resultado, falamos assim: puta merda, o que nós vamos fazer? Vai ter que entregar a documentação da API lá, tinha um serviço todos disponíveis. E aí a gente começou a fazer estudos de mercado de como a gente fazia, assim como o Túlio fez, de criar um gateway de API que, integrado ao nosso CSB, pudesse falar com os milhões de sistemas legados nossos, que uns são um pouco mais modernos e outros são bem antigos e bem lentos e com arquiteturas terríveis, falando de mundo novo. A gente começou a buscar algumas alternativas de parcerias e achamos no meio do caminho a Sensidia. E por que eu gosto de falar muito, não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar de Sensidia, como que a gente resolveu esse assunto de API? Essa mesma história que eu estou contando aqui para vocês, eu contei lá na sala da Sensidia, um dia que estava nós, o nosso CIO, o head de canais digitais, e os caras da Sensidia falaram assim: cara, vamos lá, vamos pôr a plataforma no ar, aí pega e vem junto com a gente, aí nós vamos fazer. Sem contrato, sem nada, fio do bigode, vamos junto. E aí, esse tipo de coisa, para uma empresa mega, ultra governada, é muito valioso, né? Quando a gente vem aqui, vocês ouviram o dia inteiro palestras de muito conteúdo técnico, muito detalhe, mas na camada de business, né, no final do dia aqui tem 3 pessoas falando um pouco mais de business, as histórias são um pouco diferentes, elas acontecem numa velocidade diferente, num contexto diferente,
Então, às vezes, a gente não consegue atingir a perfeição no lado técnico se não plugar a camada de business de uma forma que vá dar resultado para a companhia. E aí a gente conseguiu, né, com a ajuda da Sensidia, muito rapidamente implantar 7 APIs que eram determinantes para a RFP. E vocês olham a linha do tempo ali de outubro para dezembro, é bem rápido para uma empresa desse porte. Foi? Peraí. E aí o que a gente fez? Foi muito legal, né? Porque agora eu vou contar para vocês, né, a parte legal. Isso daqui foi um projeto que fez com que nós ganhássemos o prêmio de inovação em seguro ano passado. O prêmio mais renomado do mercado de seguro, que é o serviço de reembolso digital. Que o cliente Sul-América tira uma foto do reembolso com o celular, tem machine learning por trás, deep learning, que interpreta esse documento, faz tagueamento de metadados, interpreta uma série de informações conectados com motores de regras avançados e paga o cliente em 2 dias. Era um processo que demorava de 15 a 25 dias. E qual foi a nossa ideia nisso daí? Pô, agora vamos surfar na onda. Passamos o hype lá agora. A gente tem uma plataforma de API, vamos usar isso daqui porque esse negócio é escalável, tem volume. E aí foi quando a gente começou a usar todo o potencial da plataforma para criar serviços, ainda na camada que o Kleber mostrou lá, da camada base intermediária, né? Ainda não temos a política de API pública, mas para parceiros e algumas APIs de sistemas internos, implantamos uma solução de atendimento cognitivo para os corretores, que são mais de 30 mil. Hoje eu tenho 35% de retenção de uma plataforma cognitiva para atender corretor, via tudo isso passando pela plataforma de API, tudo gerenciado com métrica, com governança, com segurança, que eu não podia nem imaginar como ter isso sem a expertise de alguém que sabe fazer isso e sabe como funciona o contexto do business. Sabe como funciona o Banco do Brasil, a Elo. Criamos depois a API dos corretores, porque como temos 30 mil corretores, temos o corretor que a gente chama de pastinha, que é o cara que pega o folheto da Sul-América e vai na padaria, no bar, na lanchonete, vender o seguro. Mas a gente tem corretor que investe 150 mil por mês em Google AdWords. Esse cara é grande, tem sistema, tem TI, tem estrutura, então ele demanda também. Cara, deixa eu conectar aí na sua API, ele demanda da Sul-América, da Porto, do Banco Brasil Seguros, da Caixa Seguradora, porque ele não quer ficar entrando em 10 sistemas, ele é grande. E aí a gente aproveitou para surfar essa onda, lançamos também a API de pagamentos, que é uma coisa bem legal que eles comentaram aqui também, né, de taxonomia. Quando a gente fala de API de pagamento, eu não estou falando lá, eu estou disponibilizando a API para você tirar a segunda via do boleto, do seguro-saúde e do segmento individual. É a API de pagamento, cara. Todo esse monte de regra, que são milhões, ela está toda na camada de serviço de regra back-end, mas para o desenvolvedor ele está interagindo com uma interface de pagamento. Aqui tem um pouco das métricas da plataforma, né? A gente acompanha aí por padrão de movimentação e uso das APIs diário. A gente tem alguns gráficos de performance de resposta, calls, né? E qualquer anomalia nesses gráficos, a gente usa muito análise de padrão de consumo. Qualquer anomalia a gente usa Slack, ferramentas de monitoramento para gerar alarmes e a gente atuar rapidamente na solução. E é isso. Beleza. Gente, valeu. Bom, a ideia é abrir para perguntas. Deixa eu botar aqui o nome da galera aqui para vocês não se esquecerem. Eu vou começar com uma, e aí quem tiver pergunta vai levantando a mão e a gente vai entregando o microfone aí. Que é um pouco, talvez para Elo e Banco do Brasil, que a API tem essa pegada pública. Davi, você comentou um pouco sobre o marketing, né? Então vocês têm ido em eventos, falado sobre as APIs.
comenta um pouco mais sobre como é que é essa... Você está querendo engajar o outro cara do outro lado a construir soluções que interagem com a sua API, né? Então, como mais ou menos que funciona esse marketing? Então, parte desse trabalho, a gente criou um grupo de trabalho dentro da empresa, multidisciplinar. Então, esse grupo de trabalho envolve os líderes de cada área. Então, eu tenho um líder de produtos, um líder de marketing, um líder de operações, enfim, é um grupo multidisciplinar, e ele é responsável por validar essas oportunidades. Então, nosso relacionamento, em especial nos eventos, é de promover o uso, apresentar as APIs e, mais do que isso, se colocar para ouvir, se colocar do lado do cliente. A gente lançou faz pouco tempo, com certeza existem outras APIs de necessidade que a gente pega essa oportunidade, leva para dentro de casa e constrói a API e aproveita isso para envolver outros desenvolvedores que também solicitaram para poder validar até o momento que a gente coloque e lança a API. Então, isso é um ciclo bem bacana para a gente. E esses eventos são eventos diferentes. Alguns eventos com uma conotação mais técnica, onde a gente valida uso, aplicação, e o outro onde a gente valida especialmente negócio, né? E é um lado muito mais business. Legal. Túlio, Open Banking, Open Peronomútil, explica melhor essa parada. Not so Open Banking. Not so Open. Ainda, tá? Mas no banco a gente tem um fluxo um pouco diferente, porque o banco estruturou uma diretoria para tratar negócios digitais. Então, são eles que são os POs do que a gente vai lançar de API. Os contatos são com eles, eles que ficam acompanhando a parte do portal de developers lá, das parcerias que são tentadas. E uma vez que eles identificam uma oportunidade que é bacana, dentro daquele contexto que eu coloquei, eles já estão bem capacitados com relação às questões técnicas, eles procuram primeiramente a parte de negócios do banco para avaliar a viabilidade negocial daquilo ali. Uma vez está ok, aí a área de negócio prioriza com a parte de sistemas de negócio, quando necessário, porque muita coisa já é reutilizável, a gente não precisa mexer em nada de legado, e aí vem a priorização, né, no backlog de APIs para a gente colocar isso no time ágil lá e fazer a publicação. Num cenário futuro, né, uma vez que isso aí está lá no portal, fica disponível para outros parceiros consumirem dentro do modelo de negócio que estão lá dentro. Legal. Gente, mais pergunta? Tem lá atrás? Eu tenho outras na carteira aqui, hein? Vamos lá. Túlio, Rafael, da Promob Software Solutions. A Febraban tem um cronograma para autenticação para registro dos boletos até novembro desse ano, né? Como é que o banco está pensando essa questão em relação a softwares que emitem boleto e enviam junto com a nota esses boletos, sem ter uma API pública para registro online desses boletos? Não. A gente tem uma API que está pública hoje, mas ela é em SOAP. E aí a gente não gosta de vender ela, né, porque ela não é tão amigável. A gente tem alguns grandes parceiros que estão utilizando. Na verdade, a gente tem 757 empresas que estão fazendo uso dela. Aquela API que eu coloquei de boletos ali, ela já é RESTful. Tá? Ela vai ter até um serviço em que você pode obter o PDF do boleto para já mandar para o parceiro, ou o banco mesmo enviar por e-mail. Mas ela deve ficar disponível, acredito eu, até meados desse ano, de maneira pública, né? Aí, claro, pública no sentido de consumo, mas a questão do serviço, da precificação, ela continua atrelada ao serviço de cobrança que a empresa tem contratado com o banco lá. Ok? Já espero ter respondido a sua pergunta. Cleber, deixa eu só fazer uma retificação, acho que o Ricardo pegou equivocadamente, talvez o pessoal tenha pego, é que no banco a gente não usa Master Data, tá? A gente tem uma única base de clientes, uma única base de produtos, isso é desde 95. Que bonito, tá? Hein? Legal, muito bom. Mais uma aqui? Vai lá. Boa noite, já, né? Gostaria de perguntar como que as empresas, né, que vocês trabalham, as suas organizações, estão pensando no modelo de negócio dessas APIs. Parece
que a Elo já está com a API totalmente open, né? Você me corrige se eu estiver errado. O Banco do Brasil está not so open, né? Mas indo para esse caminho open, como é que vocês estão pensando nesse modelo de negócio? Vocês vão cobrar por requisição, ou vai fazer um plano, e se o negócio está envolvido também dentro dessa estratégia? Bom, boa pergunta. O negócio está envolvido, sempre está envolvido, porque querendo ou não a receita do produto, serviço na contabilidade bancária, ela fica com o serviço de negócio. A área de negócios digitais, ela está engajada nisso, e o modelo ele varia, na verdade. Existem serviços em que o banco vai cobrar, aí se por acionamento, se por uma cota mensal. A gente fala muito assim, que parece muito com aquela combinação de produtos que vocês fazem em portais de telefonia. Vai ser mais ou menos aquele modelo. Vão existir produtos bancários em que o banco eventualmente vai fazer remuneração por venda para algumas APIs, e existem casos em que a negociação vai ser livre, porque a depender do benefício, seja para o banco ou para o cliente, o banco às vezes pode optar por não fazer nenhum tipo de cobrança e entregar. E existem casos, inclusive, que o custo pode não ficar com o DEV, mas com o próprio cliente que está usando o serviço. Já no modelo de tarifação do que ele tem contratado com o banco. Como, por exemplo, esse caso de boleto. Uma empresa pode fazer o meio de campo para facilitar a vida de emissão de boletos pelo cliente, mas ele que vai pagar a tarifa pela emissão daquilo propriamente dito. Então, esses modelos estão sendo preparados e automatizados justamente no portal para que ele fique bem entendível e de fácil comercialização. Só complementando também, a plataforma em si, ela já suporta o modelo de precificação, olhando não só request, mas também o negócio, o produto, né? Então, a Elo até é uma empresa relativamente pequena, a gente está falando de uma empresa de, no máximo, 300 funcionários para 118 milhões de clientes. Então, a gente trabalha o conceito de squads dentro da empresa. Então, quando a gente tem um grupo de APIs, a gente compartilha essa decisão. A gente tem os responsáveis de cada API, que são as áreas de negócio. Então, como a gente está com esse drive de melhorar a experiência do cliente, é muito nessa linha. Provavelmente o desenvolvedor ele não vai ser impactado por esse custo, visto que está estimulando o uso do cartão. Então, é muito o cenário do que está sendo desenvolvido. Bom, só na experiência nossa em outros clientes, a gente tem visto muita discussão. Cara, a API ele é um canal, né? Quem tem o modelo de negócio, na verdade, é o produto. E aí, no fim das contas, se você vai cobrar por uma call da API, ou se vai ser um tier, na verdade, isso está muito mais relacionado em como é que você quer distribuir esse produto, para quem, como que esse ecossistema se conecta, do que uma discussão exclusiva assim, do modelo de negócio da API especificamente, né? Gente, mas última pergunta lá atrás, foi mal, já levantaram a plaquinha do 0 aqui, eu já estou transgredindo o tempo. Boa noite, meu nome é Rodrigo, da B3. Eu tenho uma curiosidade em relação ao Banco do Brasil. Para a parte das APIs, vocês têm alguma API que tem alguma integração, alguma correlação com o sistema de conta corrente, que concorra junto com os processos batches e as coisas que ocorrem durante o dia? Concorrência não, é outra pergunta boa. Outra dificuldade que a gente tem lá é com relação ao SLA dessas APIs, né? Porque hoje os sistemas do banco já são bem conhecidos e preparados para os horários e janelas que o banco tem. Então, isso é algo que vai ficar disponível também na nossa documentação e no plano de consumo, né? Até que momento o banco garante o funcionamento daquela API, em que horários ela vai estar indisponível. Mas a ideia é que a gente trabalhe tudo online. No caso do conta corrente, o nosso sistema é 24/7. Então, mesmo quando eu estou processando a parte contábil na virada do dia, eu estou disponível. A gente recebeu até um feedback da Conta Azul e do Guia Bolsa outro dia, que eu posso estar ofendendo os outros bancos, desculpe, mas eu não sei se tem gente dos outros bancos aqui, mas nós somos o único em que eles chamam de madrugada e está disponível para responder. Né? Claro, eventualmente eu posso ter uma defasagem de saldo, uma questão de minutos ali por conta de processamento, mas eu estou ok lá, tá? Meu conta corrente é online. Legal. Gente, queria agradecer demais quem ficou aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado da track o dia inteiro, para quem conseguiu participar de outras aqui. Queria agradecer muito, 3 camaradas aqui, montando uma história muito legal.
Gente, valeu, obrigado. Valeu.